Neste vídeo nós vamos discutir como os medos é difícil das mulheres superarem. E por que isso? Que medo? O medo da mudança. Mudar a rotina, estabelecer metas, estratégias, implantar ferramentas e práticas para ter uma vida saudável exige aí uma demanda não só de conhecimentos, mas também de mudar. E mudar é algo difícil e algo complexo, principalmente para algumas mulheres que procrastinam, que têm medo da mudança. E você aí tem medo de mudar? Tem medo do novo, de refletir sobre o novo, gosta de ficar quietinha no seu mundo, ou aí gosta de desafios? Qual é o seu perfil? Gosta de desafios ou gosta aí ainda de ficar quietinha? E está tudo bem. Cada um tem a sua individualidade, tem os seus momentos, tem as suas fases, e ainda é preciso querer mudar, é preciso desejar. Então, às vezes, a gente pode ir por um caminho mais fácil, né, que a gente vai chamar aqui de caminho do amor, né, um caminho tranquilo, um caminho pacífico para a mudança. Eu vou, eu entendo, eu quero, eu preciso, é fácil para mim, é um desafio, mas eu me amo, eu vou no caminho do amor. É mais tranquilo. Mas muitas de nós precisamos enfrentar os medos quando o caminho pode ser o da dor. E qual é esse caminho da dor? É aquele que eu sou obrigada. Eu não tenho escolha mais. Até aqui eu tive escolhas, até aqui eu não tenho mais. Como superar essa mudança? Se eu tenho os medos, se eu tenho as preocupações. E se muitas vezes eu não tenho medo nem preocupação, mas eu não consigo ver essa mudança. Eu não consigo precisar entender que eu preciso mudar. Ou eu preciso mudar. Tenho total conhecimento disso. Sei das situações que podem trazer prejuízos para mim, para a minha saúde e da minha família, mas aí eu prefiro ficar na minha zona de conforto. Ou se eu tenho realmente medo, eu quero mudar, mas o medo me interrompe. E quando eu vou, eu volto. Quando eu vou, eu não quero enfrentar esse leão dentro de mim, porque a maior barreira, né, para as pessoas que enfrentam os medos são os próprios leões internos, né? São os próprios ruídos internos, os barulhos internos que nós vamos fazendo ao longo da vida, que podem nos transformar, nos fazer mudança, mas também podem dificultar e muito a nossa caminhada, uma caminhada saudável. Uma barreira para as mulheres, né? E como podemos superá-la para começar com uma vida satisfatória e saudável, a gente vai falar aqui. Primeiro que eu queria dizer por que tememos as mudanças, né? Além de tudo que eu comentei aqui, por que tememos? Quais são as discussões psicológicas? O que a psicologia fala sobre isso? O que traz por medo de mudança, né? Incluindo o desconforto, né? De ter que mudar, né? Medo do desconhecido. Muito é a ansiedade frente à possibilidade de falhar. O que é isso? Tenho dificuldade, vou, faço, mas sempre estou falhando. Isso repercute, sim, em ter medo novamente de fracassar, medo de ir e depois voltar atrás. A gente vê muitas mulheres que começam atividade física, vão, aí do nada parou uma semana, parou duas, parou três, parou quatro. Eu costumo dizer que é o medo de enfrentar, porque é um desafio. Aí, não, na segunda-feira eu começo. No próximo mês eu volto para a academia. Daqui a tanto tempo eu estabeleço dias da semana, eu estabeleço várias coisas. Isso é o quê? É o que eu tenho que enfrentar. E, de certa forma, eu não percebo que eu estou com medo de enfrentar, né? Aí é o medo. Que medos são esses? Será que é o medo propriamente dito de ir à academia ou de enfrentar? Não é o medo propriamente dito da palavra, mas para a gente trazer aqui a reflexão, que é sair da zona de conforto. Está tão quentinho aqui, está tão bom, por que eu tenho que ir para a academia? Eu não penso, mas eu inconscientemente eu não desejo ir à academia. Eu não desejo, então tem sim muitos medos envolvidos e especificamente a gente vai falar aqui do medo do autocuidado, né? E é medo do autocuidado, da saúde pessoal, como que é isso? É porque o medo, ele tem impacto na nossa vida profissional. Como o medo de mudar pode nos limitar a oportunidades, por exemplo, de crescimento profissional, de variações, por exemplo, na saúde e no bem-estar? Quantas coisas? Eu conheci diversas pessoas que
tem medo de fazer alguma coisa e não faz porque o medo assusta, ele amedronta, ele entristece, ele nos deixa ansioso. Então, eu vou fazer aqui uma analogia dos medos que reflete até no nosso corpo físico. Eu queria ser bem clara nesse contexto, porque eu já percebi isso, que quando a gente está ansioso, dá uma taquicardia, dá uma reação assim no nosso corpo, né, às vezes até de fadiga, sabe? Te dá aquele cansaço, né? O coração palpita, vem aquela tensão, aquele nervoso, aquele suor. E muitos de nós temos uma ansiedade maior ou menor. Eu costumo dizer que é igual pressão arterial, né? Vai de 0 a 10. Qual o meu grau de ansiedade? Eu estou no 3, estou no 4, estou no 5, estou no 10. Como que eu classifico isso? Porque quando eu estou fazendo atividade física, o tempo inteiro lá na esteira, por exemplo, eu sinto suor, sinto um pouco de cansaço, às vezes sinto um pouco de taquicardia quando eu acelero os meus movimentos na esteira. Ou seja, eu tenho sinais ali e sensações que quando eu estou ansioso eu também sinto, né? Isso é explicado cientificamente. E como que, de repente, e muitas vezes que eu vou ter que, por exemplo, me apresentar, fazer uma palestra, eu sinto um pouquinho desse nível de ansiedade no início da palestra que eu vou apresentar, né? Tem apresentação, tem isso, então eu estou ali ainda naquela fase da ansiedade, de que eu vou ter que falar, é o medo de falhar, é o medo que alguém possa fazer um julgamento, eu posso, de repente, trocar uma palavra, passar uma ideia errada, então eu tenho os meus medos para enfrentar. Né? No autocuidado, há muitas mulheres que também produzem esse medo, não com reação fisiológica, não com reação corporal, mas de limitação. Não, não quero, não vou, não gosto de me apresentar. Há mulheres que não tiram uma fotografia e está tudo bem. Qual o medo? O medo de não estar bem na foto, de aparecer, de a roupa não estar boa, do cabelo não estar bom. São os medos, são os leões que nós temos que enfrentar na vida. E no autocuidado também. E muitas mulheres aí enfrentaram seus medos, enfrentaram suas lutas e tiveram benefício nessa mudança. E por que não mudar para ter o autocuidado? Por que não mudar para ter saúde, para ter equilíbrio? É preciso sim renovar e não ter medo dessa mudança. Eu vou dar um outro exemplo aqui. O que o medo nos faz, né? Nos impede de alcançar? Por exemplo, desejos comuns das mulheres, como alcançar uma melhor qualidade de vida, ter mais tempo para si, que é muito importante, viver de maneira mais saudável, né? Isso é uma aspiração comum. E como o medo nos impede? Como o medo impede essas aspirações? Mantendo as mulheres em ciclos de hábitos, né? De inação, de procrastinação, porque o medo me impede. Então, o medo me impede de eu ter uma qualidade de vida, o medo me impede. Flávia, mas isso é medo de mudança? Sim, isso é medo de mudança. Isso é medo de mudança. Então, quando a gente supera esses medos, não, eu vou fazer, né? É o medo do gasto, é o medo de aparecer diferente, das pessoas acharem que saúde é luxo, né? O que vão pensar de mim, o que vão achar, né? Porque agora eu mudei, porque agora eu estou diferente, né? Os próprios amigos vão perceber que você está diferente. Ih, fulano está diferente, né? É o medo também de ser diferente do grupo. Ah, não quero mais fazer isso, não quero fazer aquilo, mas aquele grupo faz. É o medo de como vai ser julgada. Então, tem estratégia para esses desejos em ação? Tem estratégia? Existe algum método para as mulheres que querem transformar os seus desejos, querem em soluções concretas, querem de fato fazer essa mudança? Correndo o risco de ser julgada, né? De mudar toda a sua forma de viver, né? Não necessariamente de forma radical, mas de forma perfectível, superando barreiras e agindo. Tem ferramentas para isso? Para os recursos, né? Quais as ferramentas que eu posso usar para a mudança, né? Muitas mulheres procuram terapia, muitas mulheres, quando vê a necessidade de mudança, mas precisam enfrentar os seus medos, né? Suas objeções para alcançar aquilo que sabe que é necessário, que é preciso, para não ter mais prejuízos com a sua saúde. Tem várias formas da gente buscar essa rede de apoio, né? Com a própria família, convencendo, conversando para enfrentar esses medos, né? Para dizer que está disposta a mudar, como por exemplo a alimentação, vai ser julgada, porque fazia isso, agora não quer mais. Porque comia tudo errado e agora passou a fazer assim. Então, a gente tem que enfrentar, né? Os pitacos alheios ali, né? Gostava de fazer uso de bebida alcoólica, agora não bebe mais, virou santa. Então, existem aí várias situações que a gente vai ter que enfrentar, mas aí é para um bem maior.
Uma outra questão, né? Esse compromisso de mudança, né? A gente sabe que ele não é a curto prazo. Ninguém sai de um ponto e vai para o outro se não tiver um processo aí no caminho. E esse processo pode ter objeções, e geralmente tem objeções, e eu estou pronta para superar essas objeções. Eu tenho maturidade emocional para superar essa caminhada e ser julgada, de ser criticada, e está tudo bem. Então, enfrentar esses medos de mudar, né, é algo assim, bem mais profundo que a gente imagina. Mas eu fico sempre pensando em dizer uma coisa para as mulheres, né, que esse desejo, quando ele é ardente e quando a vontade é firme, não tem como você não superar. Porque se você tem uma vontade firme, você supera. Existem planos simples, sim. Existem planos e planejamentos de saúde que pode ser, sim, adaptável às mulheres que enfrentam medo de fazer mudança nas suas rotinas. Não só pela crítica, mas também por ter que ter essa autocobrança, né? Se sentem autocobradas, né? Ah, não quero mais fazer nada, já fiz tudo, não adiantou. Por quê? Porque a resposta não é a curto prazo. Então, te incentivo a fazer esses progressos, porque é muito bom para a nossa vida. Eu já fiz vários processos de mudança, né? Entendo as fases, eu acho que cada década que a gente vive, a gente tem, assim, momentos diferentes, e é preciso entender as nossas fases, e aí quando chega no climatério, a gente tem realmente esse medo de enfrentar. Então, a gente vai ter que enfrentar o envelhecimento, a gente vai ter que enfrentar o déficit visual, a gente vai ter que enfrentar o déficit auditivo, a gente vai ter que aceitar muitas das vezes as nossas névoa, né, mental, cerebral, para que a gente possa, peraí que eu esqueci, não estou me lembrando. Isso faz parte do processo do envelhecimento. Muitas mulheres não. Negacionismo com a menopausa, negacionismo, né? Calam os seus sintomas, os seus sinais. Isso tudo é medo de mudança. Isso tudo, sem perceber, é medo de mudar. E o medo de mudar, ele afeta também a nossa saúde, porque a gente não consegue ser a gente mesmo. A gente ainda fica relutando. Então, quando a gente aceita o processo da vida, as fases da vida, fica bem mais fácil da gente compor aí um planejamento de saúde. E esse planejamento a gente vai cumprindo de acordo com o nosso tempo, né? Com a nossa forma de viver, fazendo escolhas, adaptando, melhorando. E como é bom poder se renovar. Como é bom poder olhar a nossa vida está saudável para enxergar aquilo que a gente não estava enxergando, porque o medo de mudança nos impede de enxergar a vida de uma outra forma. Então, não vamos nos dar essa oportunidade de vencer esses medos, mesmo que inconsciente, mas trazer o novo, trazer essa renovação, para que a gente possa instalar o autocuidado de uma forma progressiva, porque não é o autocuidado simples que você vai a um salão de cabeleireiro, corta o cabelo e eu estou cuidada, me sinto cuidada com as unhas prontas, me sinto cuidada. Mas não é esse se sentir cuidada. Algo muito mais profundo é se sentir saudável. E são sentimentos diferentes, porque quando nós estamos se sentindo saudável, nós podemos dizer assim: eu estou com bom humor, eu estou com energia, eu tenho mais disposição, meu sono é tranquilo, e eu reflito para fora, para minhas conexões sociais, para o meu relacionamento, que eu estou saudável. Porém, quando eu só cuido dessa aparência, eu me projeto saudável, mas muitas vezes eu não estou saudável, né? Externamente eu estou me projetando, estou com aparência de saudável, de autocuidado. Porém, o que eu falo, como eu expresso, como eu sinto, eu não estou com essa saúde mental, física, moral, para ter uma vida saudável. Esses são pontos diferentes. Agradeço você por assistir. Se você ainda não está inscrita no canal, se inscreve, curte, comenta aí se você está enfrentando os seus medos, mesmo que de forma inconsciente, para o autocuidado e ter uma vida saudável.